last night with you for just a short time, as was said. É triste dizer, mas essa é a nossa última vez, mas por breve período de tempo. It's been a beautiful 6 months being in community with you. Tem sido 6 meses muito bonitos estar em comunidade com vocês. I'm certain all of you blessed us more than we were able to bless you, but we're very grateful for that. Eu tenho certeza que vocês nos abençoaram mais do que nós os abençoamos, e eu sou muito grato por isso. And we look forward to being back in February and continuing on. E a gente está ansioso para retornar em fevereiro e continuar o trabalho. We had a beautiful evangelism yesterday in Feira. Nós tivemos um evangelismo muito bonito ontem na feira. A video we're going to share, and Brother Rafael is going to share a few thoughts about it. E a gente vai passar um vídeo aqui e o Rafael vai testemunhar um pouco aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, isso aí, um pouco do que nós vivemos ontem, foi assim maravilhoso. A oportunidade de ter ali com aquelas pessoas, participarem com aquelas pessoas na feira do produtor, aqui bem próximo da nossa igreja, né? Aqui na rua, final da rua 3, subindo um pouco. E foi maravilhoso. Tivemos, se você entrar nas redes sociais da igreja, você vai perceber quantos testemunhos foram ditos, quantos momentos maravilhosos vivemos ali. E eu falei com o Dusty que eu já tinha até feito um testemunho, né? Eu até coloquei na igreja, no grupo da igreja, muitos irmãos aqui já até leram, mas ele me chamou, eu vou falar. O que mais chamou a atenção foi de ver as pessoas recebendo o amor de Deus. As pessoas estavam sedentas, precisando de oração, precisando de um carinho, e a nossa igreja, ela levou isso para aquelas pessoas. Levou o amor de Deus. E o mais interessante, bonito de tudo, né, foi ver quantos jovens e adolescentes empenhados para estar ali falando do amor de Deus, entregando um folheto, entregando um chocolate, entregando uma água e dizendo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Mas o que me chamou a atenção também foi uma criança, um pré-adolescente chamado Davi. Ele chegou de forma tímida e como se não queria nada ali do nosso lado. Eu até achei que ele estava fazendo compra com os pais, mas ele chegou ali com jeitinho. E nós entregamos um colete para ele, GG, ficou bem certinho para ele. E ele saiu conosco, eu chamei ele para estar conosco ali no nosso grupo. E teve um momento que, na feira ou andando, a gente passava dos locais. E ele chamava a atenção, não, vamos voltar, não passamos ali por aquele lugar. Volta aqui. E nós voltamos e passamos e ministramos ali oração. E todas essas pessoas no qual nós voltamos ali, receberam assim de coração aberto, com muita alegria, com muito amor. Ele falou, tem um prédio ali que dá para ter umas lojas, vamos subir lá. E nós subimos lá e foi assim maravilhoso a recepção daquelas pessoas. E eu vi o quanto esse jovem, chamado Davi, tem o amor de Deus e tem o ministério do evangelismo. E quando a gente convidava, eu fazia o convite para as pessoas conhecerem a nossa igreja, eu falava, todo domingo ali tem um culto.
a Clarinha levantava e falava 19h30. A Clarinha só fala 18h30. A Clarinha sempre fala 18h30, 18h30. Né? Então, a Clarinha, Davi, outros jovens ali, pré-adolescentes, adolescentes, como foi lindo ver o amor de Deus ministrando sobre aquelas pessoas. E é isso que chama a atenção de Deus, é isso que está no coração de Deus, o ide do Senhor. E é muito bonito participar disso. E nós vamos ter outros, né? Eu creio que não vai parar por aqui, não deve parar por aqui. Né? Foi um momento tão maravilhoso dessa família ter participado conosco aqui na igreja para trazer essa chama. E eu garanto que ela não vai se apagar aqui neste lugar. Amém? Deus abençoe. We're really grateful for how the Lord has been working in all of us. A gente é muito grato pela forma como o Senhor tem trabalhado em todos nós. And we're just getting started. There's a lot of work to be done. A gente só está começando, tem muito trabalho para ser feito. And so we just want to encourage you to stay united together as the enemy wants to stop what's going on here. E eu encorajo vocês a estarem juntos porque o inimigo quer nos parar neste momento. And continue to step out in faith and take opportunity as the Lord opens up doors. E continue a andar, a dar um passo em fé e ter essas oportunidades que o Senhor continua entregando para a gente. Before we get into the message, I had a few thoughts I wanted to share, a couple of things. Antes de eu entregar a mensagem, eu tenho alguns pensamentos aqui que eu gostaria de entregar. One of them is about, I want to make the first public announcement about our school that we're opening up here. O primeiro que eu quero fazer o primeiro anúncio público da nossa escola de evangelismo. Our plan is to begin in April of 2027. Nosso plano é começar em abril de 2027. And Famílias Benditas has agreed to let us host here. E Famílias Benditas, as Famílias Benditas vai nos receber aqui. And so there's many things for us to get together, so we ask you to pray for us. Então tem muitas coisas que a gente ainda tem que resolver juntos, então eu peço que orem por nós. But specifically, if God stirs your heart for it, that you be praying if you're supposed to be part of the school as well and become a student of the school. E aquilo que o Senhor estiver mexendo ali no seu coração, bagunçando ali no seu coração a respeito de fazer parte aqui como estudante, eu quero que você ore ao Senhor para isso. So more details will be coming, but we want you to be praying with us for that. Mais detalhes vêm, mas eu gostaria que nós orássemos a respeito disso. The second thing is we brought some of our Crucified Lifestyle books for last chance if anyone wants to buy one tonight. A segunda coisa é que nós trouxemos ali os livros da vida crucificada, o estilo de vida crucificada. E quem quiser tem ali as últimas cópias. You can see Brittany after the service if you're interested. E vocês podem falar com a Brittany depois do culto, se vocês estiverem interessados. And the last thing I wanted to share a couple of thoughts from the message I preached last time. E por fim eu quero compartilhar alguns pensamentos que eu tive a respeito da última vez que eu preguei aqui. We were talking about living a life separated from the culture. A gente falou sobre viver uma vida separada da cultura. And there was a few practical things that I didn't have time to share that I thought I would share that I think would be helpful. Tinha algumas coisas práticas que eu gostaria de ter compartilhado, mas eu não tive tempo suficiente para compartilhar. E eu acho que seriam úteis. Sometimes the problem with trying to walk in holiness is it can become legalism. Porque algumas vezes quando a gente tenta andar em santidade pode acabar se tornando legalismo. That's why I never want to give people a list of rules to follow because you can do that without a relationship with God. Por isso que eu não quero determinar uma lista de coisas a fazer, porque eu quero que a pessoa procure uma vida com Deus. And so what we've tried to do instead is to use scriptural principles to judge the things we let in our lives. E o que a gente vai fazer ao invés disso é tentar olhar nas escrituras e achar o estilo de vida das nossas vidas, para as nossas vidas. And so when we talk about the world and the entertainment, those types of things. Quando a gente fala do mundo de entretenimento e essas coisas, we're talking about things that we're going to put into our minds. A gente está falando de coisas que a gente vai colocar nas nossas mentes. Whether we're listening to it, watching it, reading it.
seja escutando, assistindo ou lendo. We're meditating on whatever those things are that we're putting inside of us. E a gente está meditando em qualquer que seja a coisa que a gente está colocando dentro da gente. In Philippians chapter 4, Em Filipenses capítulo 4, Paul gives us some very practical principles about what we should meditate on. e Paulo fala de alguns princípios práticos de coisas das quais a gente deveria estar meditando. And he gives a list of all the different things. He says, meditate on these types of things. E ele dá uma lista das coisas que pra gente meditar. Ele fala: medite nessas coisas aqui. Things that are true, Coisas que são verdade, things that are pure, coisas que são puras, things that are praiseworthy. coisas que são dignas de louvor. And he tells us these are the types of things Christians should meditate on. E ele fala: esses são os tipos das coisas que os cristãos devem meditar. And so we try to use that as a filter for the things that we let into our home. Então a gente tenta usar isso como filtros sobre as coisas que a gente deixa entrar na nossa casa. Which takes a lot of the stuff in the world and gives you a very small amount of entertainment you can really enjoy with those things. Então pega aquele monte de coisa que vem do mundo e a gente diminui para uma lista menor para aquelas coisas que a gente pode absorver. But we want to make sure that we're meditating on the things the Bible says that we should. Mas a gente tem que ter certeza, ter a consciência de que a gente está meditando nas coisas que a Bíblia diz que é para nós estarmos meditando. We also want to ask the question about everything that we do. E também gostaríamos temos que fazer a pergunta de todas as coisas que nós gostaríamos de fazer. Does this movie or book or song, Esse filme, esse livro, ou essa música, does it glorify things that Jesus went to the cross for? isso glorifica as coisas pelas quais Jesus foi para a cruz? We all know Jesus died for the sin of mankind. Nós todos sabemos que Jesus morreu pelos pecados do mundo, That was not a small sacrifice. que não foi um sacrifício pequeno. And many of the things in the world make light of things that are very serious. Muitas coisas do mundo fazem Make light, so make them seem small and it's a big deal. fazem parecer menores do que são, mas na verdade são coisas grandes. And so we don't want to be entertained by things that actually put Jesus on the cross because there's that we shouldn't like those things. E que a We gente should be entertained by things that put Jesus on the cross. nós deveríamos estar entretidos com coisas que colocam Jesus na cruz. And one more filter that we use E filtro que a gente utiliza is to ask the question, fazer a pergunta: does this bring me closer to God or further away from God? isso me traz para mais perto de Deus ou mais longe de Deus? All of us should long to be closer to the Lord. I hope that's our heart. Todos nós deveríamos ansiar por estar mais próximos do Senhor. And anytime there are things that are pulling our hearts away from the kingdom of God, we should want to get them out of our lives. E todas as vezes em que as coisas começam a puxar os nossos corações para longe do Senhor, a gente deve encerrar ali. And so I just wanted to give you some of those thoughts because I didn't talk about them last time and I think they're helpful. E eu gostaria só de trazer esses pensamentos, essas reflexões a respeito da outra vez, porque eu acho que seriam interessantes, auxiliariam a gente. Ultimately, we all have to have a relationship with the Lord and talk to Him about these things, and He can lead us. E no final das contas nós temos um relacionamento com Deus e devemos falar as coisas com Ele e nos levar para isso. But I do want to pray over the message tonight. E eu quero orar pela mensagem de hoje à noite. We're going to be in Luke chapter 5. Nós vamos estar em Lucas capítulo 5. And I want to share a message called Launch Out into the Deep. E eu quero compartilhar uma mensagem que é lançando-se nas águas profundas. And so let's pray tonight. Então vamos orar nesta noite. Father, I thank you for this service. Senhor, eu te agradeço por este culto. We thank you for your presence that's here. Eu te agradeço pela tua presença que está aqui. That we've already experienced you as we have worshiped together. Que nós já experimentamos a ti, assim quando estávamos adorando juntos. And we're asking that you would move tonight in a powerful way. E te pedimos que o Senhor se mova aqui de uma forma poderosa nesta noite. Lord, we desperately need to hear from you. Senhor, nós desesperadamente necessitamos ouvir de ti. In the midst of so many voices in this world, No meio de tantas vozes neste mundo, the one voice we need to hear is yours. a única voz que nós precisamos ouvir é a tua. And tonight I pray you would silence every other voice. Senhor, eu oro a ti em silêncio por cada outra voz. Take away all distraction Tire toda a distração, so that our minds can be fixed on the Word of God. que nossas mentes estejam fixadas na palavra de Deus.
God, I believe tonight you want to speak to somebody here. Senhor, eu acredito que hoje à noite o Senhor quer falar para alguém aqui. That you want to speak a specific word to their hearts. Que o Senhor quer falar uma palavra específica aos corações delas. And that word is going to transform them tonight. E essa palavra vai transformá-las na noite de hoje. That word is going to set them free tonight. Que essa palavra vai libertá-los na noite de hoje. That word is going to redirect them tonight. Que essa palavra vai redirecioná-los hoje à noite. So that they can do what you called them to do. Para que eles façam aquilo que eles foram chamados para fazer. And experience you in a way they've never experienced you before. E que eles experimentem a Ti de uma forma que nunca experimentaram antes. Holy Spirit, move in this place, we pray. Espírito Santo, mova-se neste local, assim como a gente está orando agora. Let your fire fall in this place. Deixa o teu fogo cair neste lugar, Senhor. God, we came here for an encounter with you. Senhor, nós viemos aqui para um encontro contigo. Not just so we could say we went to church this week. Não para que nós falemos que nós fomos para a igreja nesta semana, But so that we could meet with the living God. mas que nós possamos nos encontrar com o Deus vivo. So Father, we pray you would open up our hearts to your word tonight. Senhor, nós oramos para que o Senhor abra os nossos corações para a tua palavra hoje à noite. And Lord, we pray today that you would bless every father represented in this house. Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe cada pai representado aqui nessa casa. I thank you for the role that they play in our families. Eu te agradeço pelo papel que eles têm nas nossas famílias, For the role that they have in your kingdom. para o papel que eles têm no teu reino. And we pray there would be a special blessing on the men of this church. E oramos para que tenha uma bênção especial para os homens desta igreja. That today they would be encouraged. Que hoje eles serão encorajados. And that they would go deeper with you than ever before. E que eles irão mais profundo contigo do que eles jamais foram. Lord, speak to each one of us, we pray. Senhor, fale com cada um de nós durante a nossa oração. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Tonight I want to talk about the waters of God. Hoje à noite eu quero falar a respeito das águas do Senhor. Water is a really important theme throughout Scripture. A água é um tema muito importante por toda a Escritura. In fact, the second verse in the Bible talks about the Holy Spirit hovering over waters. E o segundo versículo da Bíblia, da palavra, fala sobre o Espírito de Deus estar pairando sobre as águas. And the last chapter of the Bible talks about the river of God. E o último capítulo da Bíblia fala do livro de Deus. And all throughout Do rio de Deus, perdão. all throughout the Bible, water is a very important theme. Por toda a Bíblia, a água é algo muito importante. God uses water to judge people. Deus usa a água para julgar as pessoas. We see it in the flood in Noah's time. Nós vimos no dilúvio. He judged the Egyptians in the Red Sea. Ele julgou os egípcios no Mar Vermelho. Water also symbolizes salvation. A água também simboliza a salvação. Water baptism is a testimony of what God has done in our lives. O batismo na água que é um testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. But what I want to talk about specifically tonight is water representing the Holy Spirit. Mas o que eu quero falar especificamente essa noite é a água representando o Espírito Santo. God says in Isaiah 44, Deus fala em Isaías 44, in verse 3, no verso 3. He says, I will pour water on the one who is thirsty, E ele fala, eu vou derramar água naquela pessoa que está com sede. and I will pour my Holy Spirit on your descendants. E eu vou derramar o Espírito Santo nos meus descendentes. Jesus says something similar in John chapter 7. Jesus falou algo similar em João capítulo 7. He says, anyone who is thirsty, let him come to me and drink. Ele fala, aquele que estiver com sede, venha para mim, venha a mim e beba. And the Bible says that Jesus spoke this concerning the Holy Spirit. E a Bíblia fala que Jesus falou sobre isso a respeito do Espírito Santo. What God wants for every one of us who are His children E o que Deus quer para cada um de nós que somos seus filhos is a life that is continually saturated with the Holy Spirit. é uma vida que é continuamente saturada com o Espírito Santo. Not that we just get dipped in some water on Sundays, Não que a gente só se mergulhe nas águas em algum domingo, or get just a little sprinkling of the Holy Spirit. ou que a gente pegue só umas gotas do Espírito Santo. He wants our lives to be completely submerged in the presence of the Holy Spirit every single day. Ele quer a nossa vida completamente submergida no Espírito Santo todos os dias. And what I have found about God E o que eu achei a respeito de Deus over these last
20 plus years walking with him Ao longo desses mais de 20 anos andando com ele, is that he is always calling me deeper into my relationship with him. é que ele cada vez mais me chama para mais fundo no relacionamento com ele. If you picture a big lake, like Lake Paranoá, Se a gente imaginar um grande lago como o Lago Paranoá, and you picture in the middle of a lake typically is the deepest part. e normalmente no meio do lago tem a parte mais profunda. I think of it like this: God is there in the middle of this lake, E eu penso assim, dessa forma, Deus está no meio desse lago. and He is constantly calling out to His children, "Come out deeper. E ele está constantemente chamando os seus filhos, venham para mais fundo. Take a step closer to me. Dê um passo mais perto de mim. Dive in deeper into the water." Mergulhe mais fundo nas águas. And you and I decide whether or not we're going to take those next steps closer to Him. E eu e você, a gente decide se nós vamos ou não dar o próximo passo mais próximo dele, para mais próximo dele. And if I'm honest tonight, E se eu for honesto nessa noite, there are many times I can see that I took steps deeper, and I'm grateful for those times. e teve muitas vezes em que eu dei passos mais para ir para mais fundo, em muitas vezes na minha vida. And all of us in this room have stories of how we've gone deeper with God at different times. E todos nós nesse local, nós temos histórias de como nós fomos mais fundo nas nossas vidas. But there are also times when God calls me deeper. E tem também tempos em que Deus me chama para ir para mais fundo. And He calls all of us deeper. E Ele chama todos nós para ir mais profundo. And we choose to stay right where we're at. E às vezes a gente escolhe ficar onde nós estamos, Because it's comfortable. porque é confortável, Because we don't want to give sacrifice to have more. porque a gente não quer se sacrificar para ter mais. And I want to encourage all of us tonight, it's time to step deeper into the things of God. E eu quero encorajar todos nós aqui nesta noite para nós darmos um passo para mais fundo, perto de Deus. Amen. I want to read a passage in Luke chapter 5. Eu quero ler uma passagem em Lucas capítulo 5. I think it'll be a familiar passage for you. Eu acho que vai ser uma passagem familiar para você. Jesus is preaching on the shore of the Sea of Galilee. Jesus está pregando na praia, no mar da Galileia. And he has many people following and listening to him. E ele tem muitas pessoas seguindo e ouvindo a ele. And I want to read the first 11 verses of that chapter, if we could put them up. E eu quero ouvir os primeiros 11 versículos do capítulo. Lucas capítulo 5, do 1 até o 11, Daniel, por favor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. I want you to think about this story for just a moment. Eu quero que você pense a respeito dessa história por um breve momento. Peter and his friends, they were experienced fishermen.
Pedro e os seus amigos eram pescadores experientes. And they used this business for them to support their families. E eles usavam esse negócio para dar suporte à família deles. And they had spent the entire night fishing and caught absolutely nothing. E eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram absolutamente nada. And they're getting ready to pack everything up and be done for the day. E eles estavam prontos para encerrar ali as atividades, juntar tudo e acabar o dia, terminar o Maybe dia. frustrated, Frustrados, maybe worried about their finances. talvez preocupados com as finanças. And this man named Jesus who's teaching there talks to Simon. E esse homem chamado Jesus que estava pregando ali, estava ensinando ali, fala com Simão. We don't know what Simon knew about Jesus at this time, Nós não sabemos o que Simão sabia de Jesus nesse tempo. but Jesus asked Simon to do something that wouldn't have made any sense in the natural. E Jesus pediu algo para Simão que não fazia o mínimo sentido no sentido natural da coisa. He says, I want you to take your boat Ele falou, eu quero que você pegue o seu barco and push it out from the shore e empurre para fora da praia, into deeper waters, para águas mais profundas. and I want you to put your nets down for fish. E eu quero que você jogue as suas redes para pescar. The same water that they had already fished all night. As mesmas águas que eles já tinham passado a noite toda pescando. The same nets that they had used all night and didn't work. As mesmas redes que eles utilizaram a noite toda e não funcionou. But because Peter is willing to listen to Jesus, Mas porque Pedro estava disposto a ouvir a Jesus, he experiences this incredible miracle from God. ele experimentou esse milagre incrível de Deus. And when I'm reading through this story, I see 6 things I wanted to share tonight. E quando eu leio sobre essa história, eu chego a 6 coisas que eu quero compartilhar com vocês essa noite. 6 principles about going deeper with God. 6 princípios a respeito de ir mais fundo com o Senhor. The first one we've talked about a little bit already, O primeiro a gente já falou a respeito dele. but that God is calling each one of us into deeper waters. O Senhor está chamando cada um de nós para águas mais profundas. See, if anyone but Jesus had said that to Simon, Se qualquer outra pessoa que não fosse Jesus falasse isso para Simão, Simon would not have done it. Simão não teria feito. If his brother Andrew had said to him, Se o irmão dele, André, tivesse falado isso para ele, why don't we get back in the boat and push out? por que a gente não volta para o barco e joga as redes novamente? Simon would have laughed at him Simão teria rido dele or been irritated at him, ou ficaria irritado com ele, but there was no reason to try one more time. mas porque não há nenhuma razão para tentar mais uma vez. But when Jesus asks us to do something, it's always with a reason. Mas quando Jesus pede para a gente fazer alguma coisa, sempre tem uma razão. And Jesus had a specific purpose for Simon in this situation. E Jesus tinha um propósito específico para Simão nessa situação. And in this situation, Jesus is talking to a literal man in a physical situation. E nessa situação, Jesus está falando para um homem, numa situação física, numa questão física mesmo. But I believe that Jesus is asking the same thing of every one of his children today. Mas eu acredito que Jesus está falando exatamente a mesma coisa para os seus filhos no dia de hoje. That he would say to every one of us in this room, Que ele falaria que qualquer um, para todos nós deste local, I want you to launch out into deeper waters. eu quero que você se lance em águas mais profundas. And I want you to prepare for a catch. E eu quero que você se prepare para a pesca. And we decide whether or not we're going to obey that word. E a gente decide se nós vamos ou não obedecer essa palavra. When I read the Bible, there's something that I understand. Quando eu leio a palavra, a Bíblia, eu tenho uma coisa que eu entendo. There are many stories about God's relationship with people throughout this book. Tem muitas histórias a respeito do relacionamento de Deus com as pessoas por todo o livro. And God does not seem to be very concerned that his people are comfortable. E Deus parece que não está muito preocupado de as pessoas se sentirem confortáveis. When God calls people, it's always into uncomfortable situations. Quando Deus chama as pessoas, é sempre para situações desconfortáveis. He told Abraham, I want you to leave your homeland and go somewhere you don't know. Ele falou para Abraão, eu quero que você saia da sua terra e vá para um lugar que você não conhece. He told Moses, I want you to go into the wilderness with my people. E ele falou para Moisés, eu quero que você vá para o deserto com o meu pessoal. He told Joshua, take the people into the promised land. E ele falou para Josué, pegue as pessoas e os leve para a terra prometida. He told David, you're no longer going to tend sheep, you're going to be a king. E ele falou para Davi, você não vai mais pastorear ovelhas, você vai ser rei. He told Matthew, leave your tax collector booth and you're going to be my disciple. Ele falou para Mateus, você vai deixar de ser um coletor de impostos e vai ser meu discípulo.
And in all of those situations, there was a decision these people had to make. E em todas as situações tinha uma decisão que essas pessoas tinham que fazer. And those decisions were going to cost them something. E essas decisões custariam alguma coisa para eles. They were going to be uncomfortable at times. Que eles ficariam desconfortáveis em algumas vezes. They had to go up in a direction they didn't know where it was going. E eles teriam que ir numa direção que eles não sabiam para onde ia. But because God was the one asking them, then they obeyed him and God used the situation in their lives. Mas porque eles sabiam que era Deus que estava pedindo, então eles obedeceram e foram para esses caminhos, essas situações das vidas deles. And God is still inviting us into uncomfortable things. E Deus continua nos convidando para coisas desconfortáveis. It's not comfortable to our flesh to go deeper with God. Não é confortável para a nossa carne para ir mais profundo no Senhor. It's not deeper to press into his presence. Our flesh doesn't like it. It's not comfortable. A nossa carne, para a nossa carne não é confortável nós nos lançarmos em direção ao Senhor. And Simon could have chosen to say yes or no. E Simão poderia ter escolhido dizer sim ou não. He could have told Jesus, "Listen, I've fished the entire night. E ele poderia ter dito para Jesus, escuta, eu pesquei a noite inteira. I know a lot about fishing. Eu sei muito sobre pescaria. You're a teacher, you're not a fisherman. Você é um professor, você não é um pescador. So I appreciate the offer, but I'm not going to do it." Agradeço a oferta, mas eu não vou fazer. But Simon was willing to do something uncomfortable to go deeper. Mas Simão estava disposto a fazer algo desconfortável para ir mais profundamente. The times God has called me deeper have always been uncomfortable times. E as vezes em que eu fui chamado para ir mais profundo foram tempos desconfortáveis. When God calls us deeper in prayer, it costs us something. Quando Deus nos chama para ir mais profundo em oração, vai nos custar alguma coisa. Maybe we're going to lose some sleep. Talvez a gente deixe de dormir. Maybe we're going to have to do some things, adjust our schedule to make time for God. Talvez a gente tenha que ajustar a nossa agenda para abrir espaço para Deus. When God calls us deeper in fasting, it's not comfortable. Quando Deus chama a gente para ir mais fundo no jejum, não é confortável. Our bodies hate not getting constant pleasure. O nosso corpo, ele odeia não ter prazer constante. When God calls us deeper in the Word, it costs us something. Quando o Senhor nos chama mais profundo na palavra, vai nos custar algo. And you and I make a decision in every one of these areas of our life. E eu e você, a gente faz uma decisão, toma uma decisão em cada uma dessas áreas das nossas vidas. Whether we're going to launch out deeper or stay where we are. Se a gente vai se lançar mais profundamente ou se a gente vai ficar no lugar onde a gente está. But I just want to remind you tonight, Mas eu só quero lembrá-los nesta noite. if Jesus is calling us, Se Jesus está nos chamando, and He's the one inviting us deeper, e Ele é aquele que está nos convidando para ir mais profundo, it's going to cost us more to say no than to go ahead and say yes. vai nos custar mais dizer não do que ir em frente e dizer sim para Ele. Because what we receive when we go deeper is always greater than what we give. Porque aquilo que a gente recebe quando a gente vai mais fundo é sempre maior do que aquilo que a gente tem. The second thing is this. A segunda coisa é isso. If we want to go deeper with God, Se a gente quiser ir mais profundo com Deus, we have to lay down all our excuses. a gente tem que largar de mão as nossas desculpas. In verse 5, Simon Peter starts to talk to Jesus. No versículo 5, Simão Pedro começa a falar com Jesus. And he begins to explain why he doesn't want to obey him. E ele começa a explicar por que ele não quer obedecer a ele. He says, "Master, we have labored the entire night and we've caught nothing." Ele fala, mestre, a gente trabalhou a noite inteira e a gente não pegou nada. And he has a legitimate excuse. E ele tem uma desculpa legítima. If any of us were in that situation, we couldn't blame Simon. E se a gente estivesse nessa mesma situação, a gente não culparia Simão. I'm sure the other fishermen, if they were listening, were thinking that. E eu tenho certeza que os outros pescadores que estavam ouvindo aquilo lá, eles também acreditariam nisso. It makes no sense. Não faz sentido nenhum. We need to get back home and get rest. A gente precisa voltar para casa e descansar. We're finished wasting our time fishing. Nós terminamos aqui de perder nosso tempo pescando. Obviously, there's no fish out there to catch today. Obviamente não tem nenhum peixe ali para a gente pescar nesta noite, nesse dia. And oftentimes, you and I do the same thing that Simon started to do. Muitas vezes eu e você, a gente fala exatamente igual a Simão começou a fazer nesse momento. Jesus calls us deeper to himself. Jesus nos chama para mais profundo com Ele. In an area of our life, he begins to tug on our hearts and try to pull us toward him.
e em algumas áreas da nossa vida ele começa a pegar no nosso coração e nos puxar mais próximo dele. But we start giving all the reasons why we can't do it. Mas a gente começa a dar todas as razões do porquê nós não queremos fazer aquilo lá. Lord, you know how busy I am. Senhor, o Senhor sabe quanto eu sou ocupado. I'm working all the time, Eu estou trabalhando o tempo todo, trying to take care of my family. tentando tomar de conta da minha família. I've got too many things to do. I don't have time to go Eu deeper. tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para ir mais profundo. Maybe we say, I remember in the past I tried to go deeper in that area. E talvez a gente fale, olha, no passado eu tentei ir mais profundo nessa área. And things didn't go deeper like I thought they would, and you feel like you failed in that area. E as coisas não foram mais profundas nessa vez em que eu tentei, então eu falhei nessa área. Maybe you look around and say, no one else is going deeper in that way. E você talvez olhe nessa área, e ninguém foi mais profundo nessa direção. And if we're not careful, we'll make excuses for why we won't say yes to Jesus. E se a gente não for cuidadoso, nós vamos acabar criando desculpas para o porquê nós não vamos mais fundo em Jesus. And I think it's important for all of us E eu acho que é importante para todos nós to be honest with God about why what has been keeping us from going deeper with Him. de ser honestos com Deus sobre o porquê de estar nos segurando para ir, de nós não irmos e nós acabarmos não indo mais fundo nele. See, Simon didn't know everything that we know about God. Simão não sabia tudo que nós sabemos hoje a respeito de He Deus. didn't know what Jesus was going to do in that situation. Ele não sabia o que Jesus ia fazer naquela situação. But you and I know God in this room. Mas eu e você, nós conhecemos Deus. And we know that He makes some promises toward us. E nós sabemos que Ele faz promessas para nós. It says multiple times in the Old Testament, E fala muitas vezes no Antigo Testamento, in the book of Jeremiah, no livro de Jeremias, in Deuteronomy, different em places, Deuteronômio, em vários lugares, where diferentes lugares. God promises us, O que Deus promete a nós. if you seek after me Se você me procurar with your whole heart, com o seu coração todo, you're going to find me. você vai me achar. He promises us that in His Word. E Ele promete isso a gente nas suas palavras. And so you and I have no excuse, Então eu e você, nós não temos desculpas. because we know that God says if we'll seek Him, we can find Him. Porque nós sabemos que Deus falou, se nós o procurarmos, nós o acharemos. Jesus tells us in Matthew 7 Jesus fala em Mateus 7 that we're supposed to be asking, seeking, and knocking. que nós deveríamos estar perguntando, procurando e batendo. It says everyone who asks will receive, E ele fala, todo aquele que pergunta, que procura, recebe. and to the one who is seeking, he'll find. E aquele que está procurando, ele o encontrará. And so we have these invitations from the Lord. Nós temos então esses convites do Senhor. It says, Jesus said in Luke 11, E Jesus fala em Lucas capítulo 11 that if earthly fathers like to give good gifts to their children, que os pais terrenos conseguem dar bons presentes para os seus filhos. how much more will God give the Holy Spirit to those who ask? Quanto mais o Pai que vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedem. Those are promises from this word. Essas são promessas dessas If palavras. we really believe this word, Se nós realmente acreditamos nessa and palavra, we believe this is God's truth toward us, se nós acreditamos que essa é a verdade de Deus em direção a gente, this entire book is an invitation to know God in a deeper way. esse livro inteiro aqui é um convite para que nós conheçamos Deus numa forma mais profunda. And every day we're either saying yes to that invitation or we're saying no. E cada dia que passa, nós estamos falando sim ou não para esse convite. But none of us can blame God if we're not where we want to be with Him. Se nós não podemos culpar a Deus se nós não estivermos em um lugar que Deus gostaria de estar conosco. If we're not as deep as we're supposed to be or we want to be, we can't point the finger at God. The finger points to us. Se nós deveríamos estar num lugar mais profundo e não estamos, nós não podemos apontar o dedo para Deus, apontemos para nós. And so tonight, let's lay down the excuses that we've been giving Então hoje à noite vamos largar de mão das desculpas que nós temos dado and do what the Word of God says. e façamos o que a palavra de Deus diz. Seek His face, Procure a face dele, ask Him, pergunte a ele. and we believe, and He says He'll let us find Him in a deeper way. E ele falou que que nos deixarão encontrá-lo numa forma mais profunda. The third thing about going deeper A terceira coisa a respeito de ir mais profundo is it always requires faith on our part. é que sempre requer fé da nossa parte. See, Simon began to give an excuse to Jesus in verse 5. Então Simão começa a dar desculpas para Jesus no versículo 5. He started saying,
There's no fish out there. We've been doing it all night. It's too difficult. Ele começa a falar, não tem peixe aí, a gente ficou a noite inteira, é muito difícil para a gente. But what he says right after that is really impressive. Mas o que ele fala logo depois disso é realmente impressionante. He says, "But if you say so, I'll do it." Ele fala, mas se você está falando isso, eu vou fazer. Somehow Simon got a glimpse. He saw something about Jesus and he knew that he needed to obey him. E de alguma forma ele viu algo em Jesus e ele viu que ele deveria obedecer a ele. And it caused him to say, "I'm putting my excuses down and I'm going to go and I'm going to step forward in faith." E custou a ele, então eu vou deixar minhas desculpas de lado e eu vou em fé obedecer a você. And when I look at my life, E quando eu olho na minha vida, I have to ask the question. eu tenho que fazer a pergunta. If someone was writing a story about my life, Se alguém estivesse escrevendo uma história sobre a minha vida, just like we have this story about Simon and Jesus. assim como a gente tem essa história de Simão e Jesus. When I breathe my last breath on this earth, Quando eu tiver o meu último respiro nessa terra, what will people be able to say about me? o que as pessoas estariam aptas a falar de mim? Jesus was calling him deeper, Jesus estava chamando-o para mais profundo, but he chose to stay on the shore. mas ele escolheu ficar na praia. He made a bunch of excuses of why he couldn't do it. Ele fez um monte de desculpas de por que ele não podia fazer aquilo. He allowed other things to be more important. Ele permitiu que outras coisas fossem mais importantes. I hope that's not my testimony or your testimony. Eu espero que isso não seja o meu testemunho e nem o seu testemunho. I hope our testimony is this. E eu espero que o nosso testemunho seja esse. God was calling them deeper. Deus estava chamando para ir mais profundo. And even though it was difficult, E mesmo que fosse difícil, and even though their flesh hated it, e mesmo que a carne odiasse aquilo lá, and even though the devil fought them every step of the way, e mesmo que o diabo tenha lutado contra ele em cada passo que ele deu, they said, "Jesus, if you say to do it, I'll do it. e ele falaria, Jesus, se você falou para eu fazer, eu farei. I'm going to put my faith in you instead of my circumstances. Eu vou colocar minha fé em ti ao invés das circunstâncias. And even if I don't know where it's going, Mesmo que eu não saiba para onde vá. I'm going to take steps in the direction that you're leading me." E eu vou tomar passos na direção que o Senhor está me liderando. All of us want God to give us a step-by-step plan. Todos nós queremos que Deus nos dê um plano passo a passo. God puts some vision in our heart. Deus põe uma visão no nosso coração. There's something that God has shown us, E tem algo que Deus está nos mostrando, but it seems out in the distance. mas parece que está distante. And all of us want God to explain exactly what's going to happen to try to get us there. Mas todos nós queremos que Deus explique o que vai acontecer até que nós cheguemos lá. But there's a problem with that. Mas tem um problema com isso. Is number one, it requires zero faith on our part. Número 1, isso requer zero fé da nossa parte. Faith is taking a step forward when you don't know where it's going. Fé é quando você toma um próximo passo quando você não sabe para onde você está indo. Taking a step when you don't know how God is going to work. Tomando um próximo passo, mesmo você não sabendo como Deus vai trabalhar. People who walk in faith don't know everything that's going to happen. Pessoas que trabalham em fé nunca vão saber o que vai acontecer. But it's not just that, it's also God just doesn't work that way usually. E também não é só isso, Deus não funciona desse jeito normalmente. God will call us deeper into some area of our life. Deus vai nos chamar para mais profundo em algumas áreas da nossa vida. And he says, I'm not going to tell you the next 10 steps. E ele fala, eu não vou te falar quais são os próximos 10 passos. You take one step and then I'll show you what to do next. Você toma um passo e eu vou te falar o que você vai fazer depois. And the problem is a lot of us like to stay where it's comfortable. E o problema é que muitos de nós queremos ficar onde é confortável. And we're not willing to take that first step because we want to know where the next one is. E nós não queremos dar esse primeiro passo porque nós não sabemos onde que isso vai dar. Peter had no idea that this miracle would happen. Pedro não sabia que esse milagre ia acontecer. He didn't have the book of Luke to read and see where this was going. Ele não tinha o livro de Lucas para ler e saber para onde que isso ia dar. He was living this for the very first time. Ele estava vivendo isso a primeira vez. And he probably felt like it was a foolish thing to do. E ele provavelmente pensou que era uma coisa boba a se fazer. You could picture his brother saying, "What are you doing?" E ele pode imaginar o irmão, a gente pode imaginar o irmão dele falando, o que você está fazendo? After a whole night, why would you go back out? Depois de uma
noite inteira. Por que você vai retornar para lá? But Peter wasn't looking at his circumstances, he was looking at Jesus. Mas Pedro não estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para Jesus. And his faith caused him to take that step forward. E essa fé o custou dar esse passo para frente, esse passo na direção. And so let me ask us all a question. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui a todos nós. What area in our life has God been asking us to take a step of faith, but we haven't been willing to do it? Que parte da nossa vida Deus está querendo que nós demos um passo de fé em direção a Ele e nós não estamos dando? The time to take a step of faith is always right now. O tempo para tomar o passo de fé, para dar o passo de fé, é exatamente agora. If God has given us a direction, Se Deus está nos dando a direção, if He has spoken to us, se Ele falou conosco and He has told us to take a step of faith, e Ele nos falou para tomar um passo de fé, that step shouldn't be 10 years down the road, e esse passo ele não deve ser daqui a 10 anos, or 5 years down the road, ou então 5 anos, or even 10 minutes later. It should be immediately. ou então o mesmo 10 minutos daqui a 10 minutos, deveria ser imediatamente. We don't need all the answers to go deeper with God, Nós não precisamos de todas as respostas para irmos mais profundo em Deus, but we need to take a step of faith. mas We're nós precisamos dar um passo de fé. Number 4 is this. Número 4 é esse. If you obey God and go deeper, you'll get revelation of Him. Se você obedecer a Deus e for mais profundo, você vai ter revelação dele. See, Simon Peter had this amazing revelation of Jesus in this moment. Então, Simão Pedro teve uma revelação maravilhosa de Jesus neste momento. They get this huge catch of fish, Eles pegaram essa quantidade enorme de peixes and it causes something to happen inside of Simon. e causou uma mudança dentro de Simão. He begins to look at Jesus and see His holiness. Ele começou a olhar para Jesus e viu a sua santidade. And Simon looks at himself and sees his sinfulness. E Simão olha para ele mesmo e vê pecado. And the Bible says he fell at the knees of Jesus. E a Bíblia fala que ele caiu aos pés de Jesus. And he cried out, "Get away from me, I'm a sinful man." E ele clamou: saia para perto de mim, que eu sou de perto de mim, que eu sou um homem pecador. And the Bible says that Simon and everyone who was with him E a Bíblia fala que Simão e todas as pessoas que estavam com ele were astonished because of what had happened. estavam atônitas com as coisas que estavam acontecendo. Simon got a revelation of Jesus because of his obedience. Simão teve uma revelação de Jesus por causa da sua obediência. If he had said no to Jesus, Se ele tivesse dito não para Jesus, he would have missed out on seeing Jesus as he truly was. ele teria perdido de ver Jesus como ele realmente é. In fact, there's a chance that he would have never had the opportunity to follow Jesus as a disciple if he had said no. Então, muito provavelmente, ele não teria uma oportunidade de ser um seguidor de Jesus se ele tivesse dito não. And they got to see with their own eyes this incredible miracle that God did. E ele pôde ver com os próprios olhos esse milagre maravilhoso, incrível que Jesus fez ali. And it would have never happened if Simon had stayed on the shore and refused to go back out into the water. E nunca teria acontecido se ele tivesse ficado ali na praia e não tivesse dado esse passo. In Hebrews 11, it says something beautiful about God. E em Hebreus 11 fala algo lindo a respeito de Deus. Hebrews 11, verse 6. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. It says that God rewards those who diligently seek Him. Ele fala que Deus recompensa as pessoas que o procuram diligentemente. I don't know what your walk with God has been like, Eu não sei como que o seu caminhar com Deus tem but sido. I can testify to several things. Eu posso testemunhar várias coisas. So many times I've decided to go deeper in this word, Muitas vezes eu decidi ir mais profundo nessa palavra, to spend more time reading it, para gastar mais tempo lendo-a, to be more serious about studying it. para ser mais sério a respeito de estudá-la. And God has rewarded that by giving me a revelation of the word I would have never got any other way. E Deus me recompensou ao me dar uma revelação que eu nunca teria tido antes. There are times when I've gone deeper in prayer. E teve tempos em que eu fui mais profundo nas orações. And in that season of pressing into prayer, E nessa temporada eu indo mais fundo em direção à oração. God has given me a revelation that I needed desperately in that time. Deus me deu uma revelação que eu precisava desesperadamente nesse tempo. There are services in a church that I've attended.
E houve cultos na igreja que eu participei. when God has done something radical in my life. Quando Deus fez algo radical na minha vida. And if I hadn't been in that service and stayed home, I would have missed out on the blessing. E se eu não tivesse naquele culto, tivesse ficado em casa, eu teria perdido essa oportunidade. Simon could have lost the opportunity to see that revelation. Simão poderia ter perdido a oportunidade de ver aquela revelação. But because of his obedience to the Lord, he ended up receiving it. Mas por causa da sua obediência ao Senhor, ele acabou recebendo. And I don't want to rob myself of opportunities to understand God in a better way. E eu não quero roubar essa oportunidade minha oportunidade de receber, de conhecer Deus de uma maneira melhor, mais profunda. Two more things and then we're going to pray together. Duas coisas mais e a gente vai orar juntos. Number 5. Número 5. If we want to go deeper with God, Se nós queremos ir mais profundo com Deus, we need to leave some things behind. nós temos que deixar algumas coisas para trás. See, verse 11 of this chapter tells us something interesting. O versículo 11 desse capítulo diz algo interessante. After this great miracle with all these fish, E depois desse grande milagre com todos esses peixes, they brought the boats back to the land. eles trouxeram os barcos de volta para a terra. And the Bible says they forsook everything and followed Jesus. E a Bíblia fala que eles deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. See, the real story here is not just about getting a bunch of fish. E a história real aqui não é sobre conseguir um monte de peixes. The fish were just what God was using to open up their eyes. Os peixes eram apenas aquilo que Deus estava usando para abrir os olhos deles. The real story is Jesus is calling these simple men A verdadeira história é que Jesus estava chamando esses homens simples into the wildest adventure they could ever imagine. na aventura mais maravilhosa que eles poderiam jamais imaginar. They're going to spend the next couple of years with the Messiah. Eles gastariam os próximos anos com o Messias. They're going to see him raise the dead, E eles iriam vê-lo ressuscitar os mortos, cast out demons, expulsar demônios, do amazing miracles. fazer milagres maravilhosos. And this fish was just a way to open up their hearts to that. E os peixes eram apenas uma forma de abrir os corações deles para isso. And so when they got a sight of Jesus, E quando eles viram Jesus, and Jesus invited them to follow him, e Jesus os convidou para segui-lo, they didn't say, well, hold on, we need to take care of our boats. eles não falaram, espera aí que a gente precisa tomar de conta aqui dos nossos barcos. We spent a lot of money on those boats. Nós gastamos muito dinheiro nesses barcos. Or hold on, I really like to fish, let me hold on to the nets. Não, mas espera aí que eu preciso manter aqui as redes para pescar. We might need to use some of those things. A gente pode precisar de algumas dessas coisas. The Bible said everything that was normal in their life, they let go of, E a Bíblia fala que tudo que era normal na vida dele, eles deixaram para trás. so that they could press into the deeper waters and go with Jesus. Para que eles avançassem para águas mais profundas junto com Jesus. And sometimes the reason we don't go deeper is because we're still holding on to some things in our lives. E às vezes, muitas vezes, quando a gente não vai mais profundo é porque a gente está segurando algumas coisas nas nossas vidas. Sometimes we're holding on too tightly to things in this world. E às vezes a gente está se apegando a coisas muito forte, coisas desse mundo. We're too distracted with things that we enjoy. Nós estamos muito distraídos com coisas que a gente gosta. And God calls us deeper. E o Senhor nos chama para ir mais fundo. But in order to take that step forward, we have to let go. Mas para que nós consigamos dar esse passo para frente, a gente tem que deixar essas coisas de lado. And sometimes we stay in the shallow waters E às vezes a gente fica nas águas rasas, because we're holding things that are keeping us from going forward. porque a gente fica segurando muito fortemente as coisas que estão nos mantendo na água rasa. In Jeremiah chapter 2, Em Jeremias capítulo 2, God is talking about the Israelites. Deus está falando sobre os israelitas. And he said they've committed two evils. E ele fala que eles cometeram dois males. He said, first, they've forsaken me. They've turned away from me. Primeiro, eles me esqueceram. Eles viraram a cara deles para outro lugar. Even though I'm the fountain of living waters. Mesmo que eu seja a fonte das águas vivas. And instead they're trying to build broken jars that can't hold water. E ao invés disso, eles estão querendo construir jarros quebrados para segurar essa água. And I want to ask you tonight, E eu quero perguntar a você dessa noite. are there some broken jars in your life Existem vasos quebrados nas suas vidas that you keep trying to find satisfaction in? que você continua tentando encontrar satisfação. You keep going back and trying to find fulfillment in?
você continua voltando e tentando achar o cumprimento da sua vida. But those things are not holding water for you. E essas coisas não estão segurando água para você. And maybe tonight God is calling you back to the river of living waters. E talvez nesta noite, Jesus está chamando você de volta para as águas vivas. So let's be willing to let go of some things that are keeping us back tonight. Então estejamos dispostos a deixar para trás coisas que estão nos mantendo longe disso hoje à noite. The last thing is this. E a última coisa é essa. If we want to, for those who choose to go deeper with God, Para aqueles que escolhem ir mais profundo com Deus, we need to prepare for a catch. nós precisamos preparar para uma pesca. See, Jesus he could have done this miracle in a lot of different ways. Jesus poderia ter feito esse milagre de formas diferentes. Jesus could have called the fish into the boat and not had Simon go out. Jesus poderia ter chamado os peixes para dentro do barco e não Simão ter jogado a But rede. Jesus uses this miracle because he's trying to show them something. Mas Jesus utilizou esse milagre porque ele estava tentando mostrar alguma coisa para eles. He tells them, just like you just caught those fish, E ele falou para eles, assim como você que pegou esses peixes, in the same way that you've been catching fish all these years of your life, da mesma forma que você tem pescado peixes todos esses anos da sua vida, you're going to take those same skills, but now you're going to catch men. você vai pegar essas mesmas habilidades e agora você vai pescar homens. And going deeper with God is always bigger than just what we get out of it. E ir mais profundo em Deus é sempre muito maior daquilo que a gente acabou de sair daquela coisa. Going deeper with God is not just so we can have a blessed life. E ir mais profundo em Deus não é só para que nós tenhamos uma vida abençoada. God is calling us to be a voice in this world of the gospel. Deus está nos chamando para sermos uma voz neste mundo para o Evangelho. And He wants us to go deeper in His presence so that we can be a blessing to people around us. E Ele está nos chamando para que nós vamos mais fundo no Evangelho, para que nós passemos essa bênção para outras pessoas. When God calls us deeper in our prayer life, Quando o Senhor nos chama na nossa vida mais profunda, na nossa vida de oração, think about when someone in the household, a father or a mother, pense a respeito de um pai ou da mãe em sua casa. and they choose that they're going to go deeper in prayer than ever before. E eles escolhem ir mais profundo na oração do que jamais eles foram. Think about the spiritual impact that will happen in that household. Pense a respeito do impacto que vai trazer esse ato na sua casa. Think about generations that can be changed because they're going deeper in prayer. Pense a respeito das gerações que vão ser mudadas porque ele foi mais profundo em oração. Think about the believer who says, I really want to go deeper in my understanding of healing. Pense a respeito do crente que pensou assim, eu vou mais profundo a respeito de curas. And they begin to study the scriptures about what it says about healing. E ele começa a estudar as escrituras o que diz a respeito de curas. They're going to start having a desire to see people get healed by God. E começam a ter o desejo de ver pessoas sendo curadas por Deus. And they're going to start laying hands on the sick and seeing them recover. E começam a impor as mãos sobre os doentes e vê-los sendo recuperados. And God is going to use them going deeper to be a blessing to other people in their lives. E Deus vai começar a utilizá-los, vê-los indo mais profundo e começar a utilizá-los nas vidas. When we go deeper in the Word, Quando a gente vai mais profundo na palavra, God's going to give us wisdom not just for ourselves but for other people in our o lives. Senhor vai nos dar sabedoria, não para nós, mais sabedoria, não para nós mesmos, mas para outras pessoas. When we go deeper in intimacy with God, Quando a gente vai mais profundo na intimidade com Deus, He's going to speak to us about ourselves and also share things about other people. Ele vai falar mais profundamente sobre nós, mas também vai compartilhar com outras pessoas. The purpose of going deeper is never just solely for us, it's so that we can be a blessing in this world. O propósito de irmos mais profundo não é somente para nós, mas para que a gente vá para o mundo, entregue para o mundo. And God is calling all of us to go deeper and prepare for a catch. E Deus está nos chamando para irmos mais profundamente e nos prepararmos para a pesca. I want to thank all of those who've been coming out to the evangelisms with us. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm vindo ao evangelismo conosco. Together we've been taking steps to go deeper in evangelism. E juntos nós estamos dando passos para irmos mais profundamente no evangelismo. And we have already seen a harvest beginning to form from those efforts. Nós já estamos começando a ver a colheita se formando por conta de todos esses esforços. Just yesterday morning we had multiple divine encounters with people.
Ontem de manhã nós tivemos múltiplos encontros divinos com as pessoas. People who are weeping and crying at the feira because God was touching them. Pessoas que estavam chorando na feira porque Deus tocou neles. Because you and I have decided we're going deeper in this thing. Porque eu e você, nós decidimos e nós vamos mais profundo no evangelismo, no Senhor. And so I want to speak that over this house tonight. E eu quero falar para essa casa nesta noite. As you launch out deeper, E assim que você se lança para mais profundo, we need to prepare for a harvest of souls. nós precisamos nos preparar para a colheita de almas. We need to be in unity together so that we can be a place where people can come. Nós precisamos estar em unidade juntos para que nós sejamos um lugar para o qual as pessoas virão. Because God has started a fire in us. Porque o Senhor iniciou um fogo em nós. And it's not a fire that's going to get less, Não é um fogo que vai diminuir, but it's a fire that's going to continue to grow. mas é um fogo que vai continuar a crescer. And the devil hates that. E o demônio odeia isso. But we're going to continue to look to Jesus. Mas nós vamos continuar a olhar para Jesus. We're going to continue to step out in faith. Nós vamos continuar a dar um passo em fé. We're going to continue to obey the Lord, Nós vamos continuar a obedecer o Senhor. even when it doesn't make sense. Mesmo quando não faça sentido. Even when we don't see immediate results. Mesmo quando a gente não vê resultados imediatos. Our eyes are on the deeper waters. Nossos olhos estão nas águas mais And profundas. God is calling us deeper. E o Deus está nos chamando para mais And profundo. we're going to be a church that says yes to the invitation. E nós seremos uma igreja que vai dizer sim para esse convite. We're not going backward, we're going forward. Nós não vamos para trás, nós vamos avançar. We're taking steps into deeper water. Nós vamos tomar passos em direção às águas mais profundas. And as we step out deeper, God is going to reward our efforts. E à medida que a gente dá passos para mais profundo, o Senhor vai nos recompensar os nossos esforços. We're going to see with our eyes things that we've only prayed for and never seen. Nós vamos ver com nossos olhos coisas pelas quais nós oramos, mas nós nunca tínhamos visto. We're going to see sinners come to Christ. Nós veremos pecadores vir para We're going to Cristo. see prodigals come home. Nós veremos pródigos voltando para casa. We're going to see signs, wonders, and miracles. Nós veremos sinais, maravilhas e milagres. We're going to carry prophetic words to this community. Nós carregaremos palavras proféticas para essa comunidade. God is raising up a generation in this church. O Senhor está levantando uma geração nesta igreja. God is raising up a generation on fire for Him. O Senhor está levantando uma geração em fogo por Ele. And we can either choose to say yes or we can sit and not move forward. A gente pode escolher ou dizer sim ou então ficar sentado e não ir adiante. But if you choose to sit down, Mas se você escolher ficar sentado, the rest of this church is going to keep going forward and you're going to be left on the shore. o resto dessa igreja vai continuar avançando e você vai continuar aqui parado. I'm telling you tonight, E eu digo para você esta noite, God is speaking to this church. o Senhor está falando para essa igreja. Go into the deeper waters. Vá para águas mais profundas. Take a step deeper toward me. Dê um passo mais profundo em direção a mim. Don't sit down at this time. Não fique sentado nesta hora. Refuse to stay comfortable. Refugue e ficar confortável. Let go of the things that are holding you back. Deixe para trás as coisas que estão te protegendo, And you're estão going te to see me segurando. do what only I can do. E eu vou fazer... perdão. You're going to see me do what only I can do. E você vai me ver fazer somente as coisas que somente eu posso fazer. Hallelujah. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. In the book of Ezekiel, he has this amazing vision. No livro de Ezequiel ele tem essa visão maravilhosa. And I want to give us a moment to respond to the Lord tonight. E eu quero dar um momento aqui para nós respondermos ao Senhor nesta noite. But Ezekiel has this vision of a river. Ezequiel teve uma visão de um rio. And he's given these measurements to go deeper. E ele deu essas medidas para ir mais adiante, para ir mais profundo. And at the beginning, he's at the shore of a very shallow water. E no início ele estava na praia, em águas bem rasas. And God takes him out deeper. E Deus o coloca mais para dentro, mais profundo. And the water comes up to his knees. E a água vai até os seus joelhos. And then there's another measurement, he goes deeper. E tem uma outra medida que ele vai mais profundo. And the water comes up to his waist. E a água vem até a sua cintura. And as he goes deeper, eventually that water is over his head. E à medida que ele vai mais profundo, a água fica sobre a cabeça dele. And it's a picture of the presence of God. E é uma imagem da presença de Deus. A picture of the river of God.
uma imagem do rio de Deus. And I don't know where all of us are tonight. E eu não sei onde que nós todos estamos nesta noite. Maybe there's some that have been comfortable at the shore. Talvez alguns estejam muito confortáveis ali na praia. You're a Christian, Você é um cristão, but you just do enough to kind of get by. você faz o suficiente para passar. Sometimes you read the Bible, sometimes you don't. Às vezes você lê a Bíblia, às vezes não. Sometimes you go to church, sometimes you don't. Às vezes você vai à igreja, às vezes não. And you're just kind of in these shallow waters up to just your ankles. E talvez você esteja nessas águas rasas até os seus Tonight, tornozelos. God is speaking to you. Hoje à noite Deus está falando com você. And He's saying, you've got a long way to go. You need to take a step deeper toward me. Ele está falando, você tem um caminho longo para frente, você tem que tomar um passo em direção aí mais profundo para mim. Maybe there are some that you're in water up to your knees. Talvez alguns de vocês tenham água nos joelhos. And you can look back to a time in your life that you were in a shallower water. E você pode olhar para trás para um tempo da sua vida que você estava em águas mais rasas. And the problem with being in that place E o problema de estar nesse lugar is a lot of times we look backward and we say, I'm glad I'm not where I used to be. e é que às vezes a gente olha para trás e fala assim, eu estou contente de eu não estar onde eu estava antes. And it's easy for us to get comfortable because we're at least making some progress. E é muito fácil a gente ficar confortável que a gente está fazendo, pelo menos fazendo algum progresso. And tonight the Holy Spirit's saying, you are much shallower than you think. You need to keep coming deeper. I'm calling you deeper. E hoje o Espírito Santo está falando, você está muito mais raso do que você precisa. Eu preciso que você venha para mais fundo. And some of us may be in pretty deep water. We're doing pretty well. E talvez alguns de nós já estejamos em águas bem We're profundas. seeking the Lord. Nós estamos procurando o We're Senhor. reading the Bible. Estamos lendo a palavra. We have some hunger in our Nós lives. temos alguma fome nas nossas vidas. But God is still saying there's deeper water even than there. Mas Deus está falando, eu tenho águas mais profundas do que essas. There's a place where we can be so submerged in His presence, E tem um local que você vai estar tão submerso na minha presença, so intimate with Him, tão íntimo com Ele, so hungry for the things of God, tão com tanta fome das coisas de Deus, that it completely submerges our life in His presence. que completamente submerge as nossas vidas na sua presença. I'm not claiming to be in that place. Eu não estou dizendo que eu esteja nesse local. I've had taste of it in my life. Eu já provei disso na minha vida. I've had times when my heart was burning with hunger for God, E eu tive tempos na minha vida em que meu coração estava queimando de fome pelo Senhor. where His presence was the number one priority, Que a presença dele era a minha prioridade número 1. where everything in me was craving more of Him. Que cada coisa em mim estava querendo mais dele. And I want to be in that place more often. E eu quero estar nesse lugar mais frequentemente. And so even as I'm talking tonight, E mesmo que eu esteja falando agora, nesta noite, I can hear the Lord saying to me, eu estou ouvindo o Senhor falando para mim, Dustin, there's deeper waters. Dustin, há águas mais profundas. You need to come out deeper. Você precisa vir para mais fundo. There's more than what you've experienced. Tem mais do que você já experimentou. And so all of us tonight are in the same situation. Então todos nós nesta noite estamos na mesma situação. No matter how deep the water we're in right now. Não importa quão profunda é a água que nós estejamos neste momento. I think all of us can say there's deeper for us to go. Mas eu acho que todos nós podemos dizer, há algo mais profundo que nós podemos ir. I haven't seen the deepest waters of God. Eu ainda não vi as águas mais profundas de Deus. But I believe as I'm speaking tonight, God is stirring something up in some of us. E eu acredito que nesta noite Deus está mexendo em algo dentro de nós. That there's a hunger inside of us. Que há uma fome dentro de nós. To say, God, I don't know what it looks like, De dizer, Senhor, eu não sei como é que se parece. but I want to go deeper with you. Mas eu quero ir mais profundo contigo. If you'll stand with me tonight, Se você se levantar comigo nesta noite, here's what I want to do. é isso que eu quero que você faça. I want you to picture this altar like the river of God. E eu quero que você imagine esse altar como sendo o rio de Deus. And the back wall is the shallowest water. That's the shoreline right there. E a parede lá do fundo é a praia, a água bem rasa. lá And so atrás. if you're there, it's shallow water. Se você estiver lá, é água rasa. And the closer you come up to respond to God, the deeper the water gets. E o mais perto que você
começa a responder ao Senhor, mais profundo começa a ser a água. And I want to do something as a prophetic act. E eu quero fazer algo como um ato profético. If God is speaking to you tonight, Se Deus está falando contigo nesta noite, in just a moment, I want you to do something. e num pequeno momento eu quero que você faça algo. I want you to picture in your mind that moving forward is going deeper. E eu quero que você imagine na sua mente que And indo para frente, você está indo mais profundo. And that just like Ezekiel, E assim como Ezequiel, every step you take is a commitment to go deeper with the Lord. cada passo que você dá vai ser um comprometimento de ir mais profundo no Senhor. And that as God calls you and you respond, E assim quando Deus te chamá-lo, você responde. it would be just a simple prayer that you pray. Vai ser uma oração simples que você vai orar. God, I'm willing to say yes to the invitation. Senhor, eu estou disposto a dizer sim para o convite. And tonight I'm choosing to go deeper with you. E esta noite eu escolho ir mais profundo em Ti. And so I'm going to pray right now. Então eu vou orar agora. And we want to open up these altars for those who feel led to respond. E vamos abrir esse altar para aquelas pessoas que estão sentindo de responder. And so, Father, tonight, Então, Pai, esta noite, we thank you for the presence of God. nós te agradecemos pela presença de Deus. I thank you for your mercy in our Eu lives. te agradeço pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Lord, that you are so patient with us. Senhor, Tu és tão paciente conosco. And some of us have been resisting you for too long. E alguns de nós têm resistido por muito tempo. We've heard your voice calling us, Nós escutamos a Sua voz nos chamando. but we've not been saying yes. Mas a gente não tem dito sim. We've not been willing to let go of things that we're holding on to. Nós não estamos dispostos, não temos estado dispostos a deixar as coisas para trás. And tonight I believe you're giving grace to people. E esta noite eu acredito que o Senhor está dando graça para as pessoas. Grace to let go of things that are holding them back. Graça para fazê-los com que eles deixem as coisas para trás, To as coisas o- que estão segurando. To overcome fear of going deeper. Para suplantar o medo de ir mais profundo. To be willing to be the one to step out. Para estar disposto a ser aquela pessoa que dá o passo para frente. Even if they're the only one in their family. Mesmo que seja o único na sua família. Even if they were the only one in the church. Mesmo que seja o único na igreja. That tonight they say, God, I'm going deeper with you. E essa noite você vai dizer: Senhor, eu quero ir mais profundo em Ti. And I'm going to make a prophetic act tonight. E eu quero fazer um ato profético esta noite. To say, as I step forward, De dizer, assim quando eu der o passo para frente, I'm coming into the deeper places with you. eu estou indo para os lugares mais profundos contigo. Into the deeper places of prayer. Dentro dos locais mais profundos em oração. Deeper in your word. Mais profundo na Tua palavra. Deeper in our worship. Mais profundo na nossa adoração. Deeper in our faith. Mais profundo na nossa fé. Deeper in intimacy. Mais profundo na intimidade. Deeper in evangelism. Mais profundo no evangelismo. Deeper in every area of our lives. Mais profundo em cada área das nossas vidas. So God, give boldness to people tonight Então, Senhor, dê ousadia às pessoas dessa to noite respond to your call. a responder ao Teu chamado. In Jesus' name. No nome de Jesus. If God is speaking to you tonight, Se Deus está falando contigo essa and noite, you know He's saying, I want you to take a step forward. e se você sabe que Ele está falando, eu quero I que você want dê you um passo para to frente. take a step of faith and come forward right Eu now. quero que você dê um passo em fé e venha para frente Take a exatamente step agora. deeper right now. Tenha um passo mais profundo exatamente agora. Come on, don't hold back if God is speaking Não to you se segure tonight. se Deus está falando com você esta noite. Don't stay where you are. Não fique onde você está. We've stayed in the same place for too long. Nós ficamos no mesmo lugar por muito tempo. It's time for us to take a step forward tonight. É uma hora para a gente dar o próximo passo mais para Come frente on and nessa seek the noite. Lord. Cry out to the Lord tonight. Procure o Senhor, clame ao Senhor nesta noite. Seek Him while He may be found. Procure-o enquanto Ele pode ser encontrado. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas